Fernando, muito obrigada. Obrigada pela sua presença. E eu queria entender um pouco sobre quais são as formações necessárias para um profissional de cibersegurança hoje. A formação do profissional de segurança, de cyber hoje, né, ela tem vários, tem alguns caminhos que você pode percorrer para se formar um profissional em cybersecurity. Né? Eu vejo que existem duas trilhas que normalmente as pessoas seguem, que é uma trilha pelo software, né? Então você começa uma carreira como programador, desenvolvendo código, e aí adquire, né, o conhecimento na parte de sistemas operacionais e códigos. E existe também o profissional que ele segue a carreira pela rede, né? Então ele vem com uma formação de rede, TCP/IP, switch, roteador e firewall, né? Até porque o firewall, né, eu gosto de dizer que ele é um roteador condicional ou um switch condicional. Então ele lida com a rede e a troca de pacotes. Então, que no final, né, nessa formação de muito estudo, né, que você tem que conhecer de tudo um pouco, eu acho que a carência de profissionais hoje no mercado é pelo fato de que o bom profissional de cybersecurity, ele tem que conhecer de tudo um pouquinho. Ele não precisa ser um super programador, ele não precisa ser um super especialista em redes, mas ele tem que conhecer bem os protocolos, os fundamentos de cada um dos sistemas para poder orquestrar a segurança desse todo, né? Poder fechar. Então, na carreira técnica, né? A formação ela vem por redes e por sistemas. No caso de redes, né? E a Cisco ela promove o Net Academy, tem um programa novo de formação de cyber que vem todo o fundamento de base de switch, protocolos, comunicações, as violações. Aí quando começa a entrar em segurança, a gente vai falar das violações em cima dos protocolos, em cima da internet e em cima dos sistemas. Então, é uma carreira muito promissora. A carência de profissionais é fato. Aquele que consegue, né, se destacar, que consegue adquirir esses múltiplos conhecimentos de múltiplos sistemas, ele com certeza vai ter muito sucesso. E outro ponto, existem, né, eu já ouvi isso de clientes, inclusive, né, que, poxa, eu gostaria de profissionais que saibam defender, né? Tem muito profissional que vem da área de software que eles gostam de atacar, né? Então eles gostam de fazer testes de penetração, gostam de verificar os sistemas, mas não necessariamente tem o skill de como que eu defendo numa arquitetura. Então, para cada disciplina, você pode se tornando um especialista em cada componente, em cada área, vindo por sistemas ou vindo por redes, e até a gente divide a nomenclatura como Network Security e Security. E também tem a formação mais de governança, uma formação mais de política. Essa formação de governança, eu até vejo bastante profissionais, né, de criar as políticas, ditar as regras, em conformidade com as normativas. Contudo, né, tem que ter um alinhamento, tem uma boa postura, um alinhamento entre a governança, entre o bom especialista, o técnico, para você conseguir ter ali um bom profissional, né, de juntar todas essas especialidades. A pandemia de coronavírus trouxe uma onda gigante de cybercrimes, né? A gente tem visto aí um cenário nunca antes visto de ataques. Nesse cenário atual, quais são os principais desafios para esses profissionais de cibersegurança? Ele é um profissional, primeiro, acho que o primeiro ponto o profissional de cibersegurança é um profissional raro, né? Acho que talvez o contraponto é o reconhecimento, né? Então, assim, o quanto ganha um profissional. As empresas também estão entendendo, né, que a busca desse profissional de cibersegurança, ela também está vinculada ao reconhecimento monetário que você dá para ele, né? Então, não é o mesmo valor de um técnico de redes que você vai pagar para um técnico de cybersecurity. E sim, o aumento agora do trabalho remoto, né, ele trouxe aí várias oportunidades de ataques, né, e eu preciso de mais gente para defender. Então, ter um exército para defesa é uma necessidade, né, e eu estou vendo um movimento muito grande no mercado, né, eu acompanho aí empresas que falam, poxa, você tem alguém para indicar, você tem um contato, e realmente é difícil, porque as pessoas boas que eu conheço,
elas estão empregadas e estão bem, né? Então, e tem uma dança de cadeiras aí, né? Então, de empresas recolocando, né, os profissionais. O que eu diria é estudar muito, né? Estudar muito, que para quem gosta, né? E é interessante que eu entrei no mercado de cybersecurity vindo eu comecei como programador, depois eu migrei para a rede, né, e eu trouxe o skill de programação. Hoje eu não programo, né? Tal, eu fui até ajudar o estagiário outro dia, não lembrava os comandos todos, mas eu conheço a base toda de programação, né? Como cria um código, sistemas, como eles funcionam. E eu entrei pela rede, e num determinado momento, quando eu estava em rede, alguém falou: olha, precisa colocar esse firewall no ar para funcionar. Foi o primeiro contato que eu tive com elemento de segurança, depois eu peguei um IPS, então segui o caminho ali do Network Security, mas eu tinha uma boa bagagem de programação, e aí a gente vê profissionais que vêm pela bagagem eu sou muito bom em programação, e ele começa a adquirir conhecimento de rede. Então, assim, quem tiver interesse de entrar nesse mercado, né, de se especializar, estudar muito aí protocolos e muitos sistemas, né? Então, assim, existe uma tecnologia. Você tem que ser um cara muito bom em redes, conhecer o protocolo TCP/IP de cima e embaixo, entender os sistemas de DNS, DHCP, programação, né, Linux, Windows, DLL, né, elevação de privilégio. Então tem uma quantidade grande de literatura. Só que o bacana né, parece muito difícil, mas não, porque é prazeroso isso. Então, para quem gosta, né, de estudar, descobrir, defender, né, em alguns momentos você tem que praticar o ataque. Existem muitas atividades que a gente promove chamadas de Blue Team e Red Team. Essa é uma atividade educacional para ensinar a atacar e ensinar a defender. Por quê? Você só consegue se defender de um ataque se você souber como é a anatomia, como que eu ataco, quais são os elementos, né? Então, até eu uso analogias, né? Por exemplo, eu tive um Honda Civic e eu assisti na televisão que tinha uma vulnerabilidade no meu Honda Civic que podiam roubar o step, né? Que era muito fácil na fechadura. A fechadura tinha uma opção de conforto, né? Tudo que é muito confortável tende a não ser muito seguro. Então o meu Honda Civic tinha uma opção de conforto que você abria na chave o porta-mala e desligava o alarme. Legal, desligou a segurança. E isso virou um prato cheio para roubar step, tá? E, para minha surpresa, eu nunca tinha visto o meu step e fui ver que eu não tinha step. Eu já tinha sido assaltado. Se eu soubesse antes disso, talvez eu pudesse ter respondido e me defendido. Né? Então, assim, você tem que saber como é a anatomia do ataque. Aí existe uma área que eu acho que é a área mais nobre, né, de cybersecurity, que é uma área de especialistas, né, em anatomias de ataque. A gente tem um grupo de inteligência chamado Talos. Esse grupo de inteligência, por exemplo, ele reúne profissionais do mundo inteiro. Inclusive, ele teve um processo de seleção no Brasil, pessoas aplicando para isso, e aí exige um nível de conhecimento mais avançado em código, mais avançado, e é um grupo que consolida múltiplos conhecimentos, né? Então, ele tem lá profissionais muito bons num código de uma determinada linguagem. Eu tenho outro que domina um sistema. Por quê? E esses caras estão sempre tentando entender o ataque. Eles são infiltrados no submundo, eles participam de fórum, eles veem o movimento e eles alimentam a inteligência, a base de inteligência de defesas, né, do que está por vir, as técnicas novas. Por exemplo, esse grupo ele soltou um artigo nosso é um ataque conhecido, mas que teve uma variante chamado Astaroth. E é bem interessante porque a sofisticação do ataque ela impressiona. Até quando você está analisando, fazendo uma análise, né, das técnicas utilizadas, a gente se impressiona com a quantidade de zelo, né, que os programadores que estão montando códigos maliciosos, que eles têm, né, no cuidado para não ser detectado, os cuidados, as técnicas, né, para driblar os sistemas de segurança. Então, cada vez que a gente descobre uma técnica nova de driblar, você calibra soluções para defender. Então é um jogo de gato e rato ali que está ali, que é fascinante. Então até hoje eu estou nesse mercado aí há mais de 15 anos, talvez. Não vou falar 15 anos, a carreira toda, mas é fascinante porque a cada dia você descobre uma coisa nova, investiga, ajuda um cliente, né? Então tem todo esse lado da satisfação do seu trabalho, né? Às vezes
se defender uma empresa contra um grande incidente de vazamento de dados. Né? Então é interessante isso. Né? Às vezes um bom profissional de cybersecurity consegue barrar um grande vazamento que iria, por exemplo, acabar com toda a reputação de uma empresa. E é um trabalho de um técnico que está ali programando, com seu skill, seu conhecimento, que está ajudando ali na defesa. Você falou que está nesse mercado já há alguns anos. Como você vê essa evolução das características desse profissional ou das ferramentas que são usadas hoje por esse profissional? Olha, o profissional de cybersecurity, né, ele é diferente. Até quando... Isso é importante até compreender, as empresas compreenderem que os profissionais bons de cibersegurança, eles têm um perfil diferente do tradicional executivo. Então, são pessoas que trabalham em hábitos de trabalho diferentes, trabalham muito à noite, gostam de usar as próprias ferramentas, às vezes impor ferramentas corporativas não funciona bem, estão muito ali envolvidos no mundo open source. E nesse desenvolvimento, né, os profissionais vão ganhando mais skill. Então, skill de relacionamento interpessoal. Então, isso é extremamente importante. Existem profissionais em cyber que eles dominam a tecnologia, normalmente eles acabam se tornando até os CISOs, né, os responsáveis por segurança da empresa. Dominam a tecnologia, entendem o profissional e eles conseguem traduzir isso para o executivo da empresa. Né? Então, conseguir justificar para a empresa onde investir, como investir e por quê. Esse mix, né, de eu sou um excelente técnico, eu vou ganhando skills, relacionamento interpessoais, né, técnicas de apresentação, comunicação, né, quando ele vai somando tudo isso, ele acaba subindo no topo da cadeia desse mercado, que é o próprio Chief Information Security Officer. Né? Ele pode chegar a esse ponto, orquestrando todo esse conhecimento. E o perfil muda, né? É um mercado de pessoas que adoram tecnologia, então, assim, talvez as empresas ainda não, se elas descobrirem, né, que o profissional de cibersegurança, que não nos escutem, né, ele poderia até trabalhar por um salário muito baixo, porque ele é um apaixonado pelo que faz. Então, quando você gosta do que você faz, né, muitas vezes você acaba até trabalhando por um salário menor, se você tiver um bom ambiente de trabalho. Então, a gente vê empresas aí investindo em liberar aí de bermuda, usa o seu laptop, traz aí as suas coisas diferentes, né? Então, as empresas que estão entendendo esse profissional e estão proporcionando um ambiente melhor, elas têm uma retenção maior de talentos. Ela não perde aquele profissional. Empresas que, né, pega esse perfil de profissional, que é e outro ponto que é interessante, normalmente são profissionais autodidatas. Então, eu conheço pessoas muito boas no mercado de cibersegurança que não têm, por exemplo, uma formação oficial de faculdade, uma universidade. O que não tira dele todo o mérito da capacidade dele, porque ele é autodidata, ele falou, poxa, eu não vou pagar 6 anos aí de um título, porque eu consigo desenvolver o meu trabalho aqui perfeito. Então, também tem empresas que estão flexibilizando na contratação desses profissionais, que às vezes é muitas regras de RH você exigir curso superior, exigir alguma formação. E às vezes ele não tem por opção dele, porque ele é muito bom no que faz, ele não viu valor em fazer aquilo. Tá? Nesse caminho, né, de reter o profissional, né, as empresas que fazem o oposto, né, que contratam um cara muito bom, pagam um salário bom, mas confina ele num desktop com as ferramentas engessadas da empresa, seguindo as políticas, é certeza que ele vai buscar uma outra alternativa.